Olá pessoal, hoje eu falarei sobre o livro Manual Politicamente Correto do Feminismo, de Kerr Hughes. Pois bem, farei algumas citações de umas frases ao longo do livro. Primeiro, ela começa a falar sobre os gêneros, as diferenças dos gêneros. O cérebro dos homens tende a ser mais compartimentalizados, ao passo que o das mulheres interligados. Talvez seja por isso que as mulheres são melhores em disciplinas verbais e os homens em espaciais. Se as diferenças de gênero são naturais, então a ideia feminista do progresso não é progresso de modo algum, e sua agenda, aliás, torna os homens e mulheres piores, empurrando-os para longe de suas verdadeiras preferências em prol de uma fantasia feminista, empurrando para longe do ser para o qual fora criado. Outro capítulo muito destacado é sobre a revolução sexual. Uma frase que ela cita numa feminista é: confinar o sexo ao casamento advém daquela instituição tão maligna quanto amorfa a que chamamos patriarcado. Abraçar, portanto, a revolução sexual é se libertar do patriarcado. Uma frase famosa de uma feminista, Gloria Steinem: uma mulher emancipada transa antes do casamento e, depois dele, trabalha. Assim, as feministas, em específico Rebecca Walker, uma feminista famosa, cita o sexo como uma oportunidade de crescimento pessoal, e não como uma expressão de amor por outra pessoa. Mas não é isso o que nós vemos na sociedade. A autora cita uma pesquisa realizada numa faculdade, pesquisa essa em que mostra que 6 entre 10, ou outra pesquisa, 4 entre 10 mulheres se arrependeram de ter transado antes do momento certo, ao passo que os homens fora 8 entre 10. O que as feministas querem, segundo a autora, é que os pais deveriam abrir mão de pregar a continência sexual às suas filhas e filhos após os 11 anos. Outra parte interessante é que, segundo uma pesquisa que ela cita, poucos adolescentes fizeram sexo na sua juventude, ao contrário do que nós pensamos. E os pais são os mais influentes nos filhos, porque os líderes religiosos, a mídia e os amigos. Uma frase muito interessante, contrapondo todo esse argumento, é: Ebim Sapigo, em um mundo que celebra a liberdade, a pureza é um novo pecado. Outro capítulo também de destaque é sobre a violência. As feministas confundiram a experiência real de se sofrer um ataque com um simples potencial à violência. É sob esta luz que todas as mulheres são vítimas, ainda que nunca venham a sofrer qualquer ataque. Porém, como é de se esperar, os homens têm mais chances de sofrer um crime violento. Nos próximos capítulos fala do desprezamento do casamento. Apesar que, numa pesquisa realizada na faculdade, 8 a cada 10 entrevistados na faculdade pensavam em casar-se. Também fala-se dos benefícios do casamento em um casal, como, por exemplo, a saúde, dinheiro e felicidade. No outro capítulo, fala-se do divórcio. Os filhos de divórcios estão mais propensos a sofrer de patologias e a exibir comportamentos antissociais. Outro capítulo de rápida passagem é sobre o aborto. As feministas defendem os direitos das mulheres, mas nunca defendem o direito das crianças. E também relata-se sobre a saúde mental após uma mulher fazer um aborto. Em outra parte, cita que 92% das mortes do trabalho advêm dos homens, já que eles trabalham em serviços, digamos, brutais. Bem, quando se fala sobre o gap salarial, um dos estudos focou-se em homens e mulheres sem filhos de 23 a 33 anos e descobriu que as mulheres naquele grupo ganhavam 98 centavos para cada $1 masculino. Se isso não o convencer, ela cita
uma frase interessante. Se as mulheres fazem o mesmo trabalho dos homens por 3/4 de salário, então a empresa que contratasse apenas mulheres teria uma vantagem enorme sobre os competidores. Fala-se também sobre os benefícios da criança ficar em casa com os pais em vez de uma creche. No capítulo da creche, é claro. Outro capítulo fala-se também sobre o voto feminino, em que as mulheres têm a mesma intenção que os homens. Segundo uma pesquisa realizada, a segurança, situação no Iraque, que seria a guerra, os atentados e, por fim, a economia americana. Por fim, as mulheres não votam pelo gênero da pessoa, e sim pela posição política da pessoa, que é muito mais importante. No fim do livro, eu diria que seria o ponto-chave. Ela cita que as feministas dependem do Estado, ou melhor, buscam a ele, em vez de se livrar dele. Assim, pede mais impostos e deixa o Estado forte. Pois bem, quero fazer 3 citações diretas que eu considero as mais importantes do argumento do livro. Vamos a eles. Sobre a ação afirmativa. Que as feministas exijam ações afirmativas é o exemplo mais específico de como elas acreditam que as mulheres são menos capazes que os homens e precisam de atenção especial. Suas proponentes argumentam que as mulheres deveriam receber tratamento diferenciado nos empregos e na educação, a fim de se vencer o sexismo onipresente que estoura as mulheres. O sexismo existe. O quase certo é que as mulheres sempre terão de enfrentar desafios relacionados aos gêneros, mas elas terão de vencê-los, um a um. Abraçar as ações afirmativas é institucionalizar uma forma muito mais perigosa de sexismo, o reconhecimento oficial de uma suposição de inferioridade feminina. Grupo feministas comete um erro gravíssimo ao reivindicar as vantagens governamentais. O feminismo genuíno significa confiar que as mulheres possam competir e ascender pela sua própria força. E aqui está a agenda que ela considera digna às mulheres. Vamos a ela. Uma agenda para as mulheres. Em vez de seguir a trilha feminista e lutar sem parar em prol de um governo maior, as mulheres deveriam abraçar uma agenda de devolução do poder aos indivíduos e limitação do tamanho e escopo do governo. A referida agenda haveria de incluir impostos menores, a reforma da Previdência, da educação e da saúde, a fim de dar aos indivíduos mais controle sobre os seus recursos e diminuir as regulamentações. As mulheres são capazes de competir e ascender à força dos seus próprios méritos, com o governo fora do caminho e as mulheres dotadas do poder para tomar decisões que façam bem a si próprias e às suas famílias. A América há de prosperar como nunca antes. Pois bem, esse é um resumo breve deste livro, em que indico a vocês. Espero que tenham gostado. Até mais, obrigado.